Muito bem, paz e vida a todos. Quem tem paz não faz guerra, e quem tem vida tem Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Eu sou Neri José de Araújo, o sacerdote Levi desta igreja, deste ministério, Igreja Casa de Oração Celestial, fundada no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. E quem falou desse ministério foi o próprio Senhor Jesus. Quem falou desse ministério nos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi o próprio Senhor Jesus. Eu vou citar um dos livros, que é Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Quando Jesus chegou lá no templo e expulsou todos do templo, fez uma purificação no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Será chamada, quer dizer, no futuro, nos dias de hoje. Aqui e agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, feito as apresentações, eu quero trazer aqui um hino hoje, lindo, bonito, de Lana e Larissa. Um hino muito bonito de Lana e Larissa, Mar Imenso. Muito lindo, vamos ouvir então, em nome de Jesus, e já voltamos aqui para falarmos, meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus. Se aquieta aí, mar imenso. Muito lindo, bonito esse hino de Lana e Larissa. Você de repente, nas madrugadas, perde o sono, não consegue dormir por causa da tempestade, por causa dos tempos ruins, difíceis, os quais estamos passando, cruzando. Então,
Este hino, ele nos traz aí, nos traz um conforto, né? Porque o Nazareno, ele está olhando para você, para as suas dificuldades, para as tempestades, os obstáculos, as barreiras que se levantaram contra você. Mas basta você crer, basta você acreditar, começar a praticar boas obras, começar a praticar a vontade do Senhor, não a tua. Comece a olhar para a vontade do Senhor, para o seu evangelho e sua palavra. Comece a praticar o amor e você vai ver que esse mar imenso, essa tempestade vai passar. Esse tempo difícil, o qual você, de repente, que está assistindo esse vídeo, ou este áudio aí na Rádio Celestial, você está cruzando, tudo vai acabar, vai ter fim, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar, dar continuação, depois do arrebatamento, o que vai acontecer? A Bíblia diz que o arrebatamento será como nos dias de Noé. Mas depois do arrebatamento, depois que as nuvens, como foi a arca de Noé, baixar Jesus com o seu... Mas onde que está escrito isso, sacerdote? Onde está escrito isso? Que a nuvem vai baixar novamente na terra, as pessoas que vão ser arrebatadas nas nuvens, conforme o 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que foi o vídeo passado que a gente pregou aqui, fez esta pregação, né? Onde que está escrito? Meu irmão, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, que os dias da presença do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Como é que foi nos dias de Noé? A arca subiu ao céu, sumiu a arca. Noé com a sua família foi para o céu. Não, depois que baixou as águas, a arca desceu na terra novamente. E da mesma maneira Jesus diz que vai ser. Da mesma maneira, então está escrito ali. Consegue compreender? Como é que você vai ser contra a palavra? Como é que você vai ser contra a vontade do Senhor? Porque tem muitos pastores, homens de Deus. Eu digo homem de Deus, porque a pessoa tem que se arrepender das suas falhas, dos seus erros. Homens de Deus. Eu não digo que é do diabo, não. Homem de Deus, que prega ao contrário. Ô meu irmão, você está pregando ao contrário. Nós vamos falar aqui agora nesse vídeo sobre o milênio de Jesus. Sobre o que vai acontecer depois, né? Vai acontecer depois, quando as nuvens baixarem na terra, como foi a arca de Noé. Porque Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé, a sua presença agora. E aí vai ser reconstruída a terra novamente. Mas vamos ler lá, né? É Apocalipse, capítulo 19, você pode abrir a sua Bíblia, versículo 11 em diante. Né? Vamos ler lá então e meditar na palavra de Deus, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pegar aqui uma flechinha aqui para acompanhar a palavra, né? Tá aqui, ó. Então, livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vamos meditar então na palavra do Senhor, deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz no versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Tudo indica que aqui a Bíblia está se referindo a Jesus Cristo. E julga e peleja com justiça este cavaleiro sentado no cavalo branco. Certo? Aqui se refere no mesmo capítulo e versículo, livro de Mateus 25, capítulo 25, Mateus 25, versículo 31 em diante. Mesma passagem bíblica. E os seus olhos, versículo 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse nome escrito somente ele mesmo sabia. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha só. Então, aqui dá para a gente ver que realmente a palavra aqui, o Apocalipse, está se referindo a Jesus Cristo. Versículo 14. E seguiam-no
os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Amém? E seguiam os exércitos dos céus, né? Em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada. De sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regará com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele mesmo é quem vai fazer o julgamento. Essa espada que saía da sua boca para ferir com ela as nações é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? É a Bíblia, a palavra de Deus. No versículo 16, queridos e amados, diz assim: E no manto e na sua coxa, no seu manto e na sua coxa, tem escrito este nome, olha só, no manto e na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, está aqui, ó. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí dá para ver perfeitamente que o Apocalipse está se referindo de Jesus Cristo, né? Está se referindo a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, continuar lendo? Muito bem, irmãos. Nós lemos ali até o versículo 16, né? Agora vamos aqui no 17. Olha só. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz. Um anjo que estava no sol, né? Clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, todas as aves: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só, irmãos, presta atenção, olha que interessante. Versículo 18. Para que comais, para comer, né? A carne dos reis. Olha só, vai ouvindo. E a carne dos tribunos. Pessoas, né? E a carne dos fortes. E a carne dos cavalos. Olha. E dos que sobre eles se assentam. Sobre os cavaleiros também, né? E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Olha. O anjo que estava no sol gritou para todas as aves que voavam para vir comer a carne de todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, para fazer uma limpeza na terra. Olha só, para reformar a terra, né? Versículo 19. Vi a besta, olha só, vai ouvindo. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, a besta e os reis da terra e seus exércitos, quer dizer, os reis da terra, o rei da Polônia, da Inglaterra, o rei do Brasil, o rei de todas as nações, né? Os reis da terra, de todas as nações reunidos para fazerem guerra com aquele que estava assentado sobre o cavalo. Quem estava sentado sobre o cavalo? Jesus. E ao seu exército, quer dizer, Jesus e os anjos. Versículo 20. Agora aqui, irmãos, no versículo 20. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta. Eu quero daqui a pouco explicar a todos os irmãos ouvintes aí da Rádio Celestial e aqui do programa Evangelho Eterno, que a besta é o general e aqui o falso profeta é o comandante. E daí tem o chefão, que é o diabo, Satanás. Então são três. É o diabo, Satanás, a besta como comandante e o falso, quer dizer, como coronel, né? A besta como coronel e aqui o falso profeta como comandante, tá certo? Para você entender melhor. E a besta foi presa e com ela o falso profeta e diante dela, que diante dela, aqui ó, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
Muitas pessoas sabem qual é esse sinal que estamos vivendo hoje. O sinal na mão direita e na testa. Pessoas que falam chip, é tudo conversa fiada, seu irmão. Isso é mentira do diabo, isso não é verdade não. É chip na mão direita e na testa, não sei o que. Esse sinal da besta aqui não é chip não. Isso aqui já está acontecendo. O sinal é um sinal que a pessoa faz na testa e outro sinal com a mão direita. Na testa com a mão direita. E adoram a imagem, adoradores de imagem, ó. Essas pessoas são adoradores de imagem. Imagem, né? Sabe, imagem tem tudo que é tipo de imagem. Tem foto também é imagem, né? Tem tudo que é tipo de imagem. Então, adoram a imagem. Está fazendo ao contrário dos mandamentos do Senhor Jesus. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vivos, os dois, a besta e o falso profeta. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. As aves que foram convocadas, né? Foram convocadas, vinde, né? Para virem, para comer a carne de cavaleiros, de livres, pequenos e grandes, né? Todas as aves dos céus e todas as aves que voam pelo meio dos céus, né? Se fartaram das suas carnes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, isso é o que vai acontecer depois que quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar vai acontecer tudo isso. O diabo não quer entregar o planeta não quer. E a besta e o falso profeta, junto com os reis da terra, vão receber Jesus com os seus exércitos. Vão receber Jesus com canhões, bombas, né? Como se fosse uma invasão alienígena. Porque Jesus virá com trombeta de Deus, com alarido, virá com luz forte. Então, que é a sua glória, né? E os reis da terra vão receber como uma invasão. E na verdade é o dono da terra, o dono da vida, o dono da eternidade que está chegando para eliminar, assim como foi nos dias de Noé, eliminar as pessoas más, aqueles desobedientes à sua palavra. Noé pregou muito tempo. O povo ouviu, Noé não ouviu. Quem entrou na arca? Só os animais. A família de Jesus, né? A família de Jesus e os animais que entraram na arca. Olha só. Então, e o que aconteceu com os demais? Foram destruídos debaixo das águas. E aqui acabamos de ler que a palavra de Deus diz que um anjo forte e poderoso com grande voz clamou a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde para cá, para a grande ceia do Deus Todo-Poderoso, para comer a carne de comandantes, soldados, cavaleiros, pobres e ricos, né? Pequenos e grandes e fortes. Ali diz a palavra que acabamos de ler, né? Vão ser destruídos dessa maneira. E todas as aves dos céus, como nós acabamos de ler ali o versículo, capítulo 21, versículo 21, melhor dizendo, de Apocalipse, capítulo 19, né? Que todas as aves do céu saciaram das suas carnes. Louvado seja o nome do Senhor. E o que vai acontecer depois? Vamos ler, dar continuação na leitura da palavra de Deus. Agora vamos ler sobre o milênio. Vai haver o milênio de Jesus. 1000 anos com Jesus, né? Vamos ler lá então? Muito bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora aqui no capítulo 20, né? No capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20. O título é Satanás é amarrado por 1000 anos. Por 1000 anos. Aqui está anjos, né? Mas não é anjos, não é anos, tá? Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Os fiéis reinam com Cristo. Então, no versículo 1 aqui, de Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. A chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão,
O dragão não é a besta e nem o falso profeta. O dragão é o chefão, certo? É aquele que enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Esse é o chefão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, olha, a antiga serpente, que adquiriu o nome de serpente porque enganou Adão e Eva com a cobra, uma serpente. Que é, olha, aqui se explica bem, o dragão, a serpente é o mesmo, que é o diabo e Satanás. Olha. E o amarrou por 1000 anos. Quanto tempo? 1000 anos amarrou. O diabo vai ser amarrado, prendido por 1000 anos. Versículo 3, e lançou-o no abismo, na não existência. Tá certo, irmãos? Abismo é não existência. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó, para não enganar mais quem? As nações. As nações. Isso aqui não está se referindo a céu. No céu não tem nações, não. Lá não está escrito nações, os moradores da eternidade. Aqui está, ó, nações, olha só. Até que os 1000 anos se acabem, olha só. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém? Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quem? O diabo, Satanás, que será preso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, agora no versículo 4, né? Vamos ler por enquanto aqui até o 4 só, tá? Vamos aqui no versículo 4. E vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, sobre esses tronos, e foi-lhes dado o poder de julgar durante esses 1000 anos, ó. Os apóstolos que estavam com Cristo, e outros também, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Daqueles que foram degolados, olha só, irmãos, que interessante, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, olha só, não adoraram a besta, e nem a sua imagem. Quer dizer, nessa época que estamos vivendo agora, ó. Não vai ser depois que Jesus vai arrebatar a igreja para o céu, e daí a igreja vai ficar aqui, a besta, melhor dizendo, vai ficar aqui comandando junto com o diabo, colocando marca, chip, não sei o que. Isso é tudo mentira, isso é conversa fiada, meu irmão. Porque o diabo ele quer ficar de dono da terra, tá certo? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos. O sinal. Aquele sinal lá que é feito, né, na testa com a mão direita. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, aqueles que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, né? Que não foram adoradores de imagens durante a sua vida aqui na terra, não foram adoradores de imagens, né? Não adoraram nenhum tipo de imagem, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eita, que bênção, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, amados irmãos, então, este é o milênio do Senhor Jesus. 1000 anos aqui na terra e não no céu. 1000 anos aqui na terra, reinando. Depois que os arrebatados até as nuvens descerem na terra para reinar junto com Jesus, reconstruir a terra, né? Porque vai ser devastada, vai ser como foi nos dias de Noé. Como foi pelo dilúvio, né? Ficou tudo devastado, tudo acabado. E aí os cristãos, junto com Cristo, 1000 anos, vão reconstruir a terra novamente, conforme nós acabamos de ler aqui na palavra. Amém? Vamos continuar lendo em nome de Jesus? Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que existem 2 tipos de ressurreição. O primeiro, quando Jesus voltar agora, e o segundo, depois do milênio de Jesus, tá certo? Então, tem 2 tipos de ressurreição. E os mortos, aqui diz, ó, versículo 5, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Segunda morte não tem poder. Quem ressuscitou primeiro quando Jesus voltou agora. Mas serão sacerdotes. Olha só. O nome de sacerdotes está aqui, ó, né? Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não é pastores, não é bispos, é sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá certo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, queridos e amados irmãos, aqui embaixo no versículo 10, pulando aqui um pouquinho no versículo 10, né? Diz assim, ó, aqui dá para você ver que o diabo é o chefe e a besta é o general e o falso profeta o comandante. Por quê? São três, ó. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, isso aqui depois dos 1000 anos, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, ó. Que dá para você ver que o diabo não é a besta, o diabo não é o falso profeta, quer dizer, o diabo é o chefão deles dois, ó. Então a besta é o general, comandante, né? E general, e o falso profeta, o comandante junto com o general. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre, ó. Foi lançado no abismo, no lago de fogo e enxofre, a não existência, onde já está a besta e o falso profeta. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mostrar também rapidinho, está ficando grande já o nosso vídeo aqui, vai dar meia hora dessa vez, hein, irmãos? Eita, vai dar meia hora. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho a nova cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade santa, né? É lá no capítulo 21 de Apocalipse. Eu quero mostrar para vocês e ler e meditar um pouquinho, tá? Irmãos, eu quero meditar então rapidinho com vocês aqui o capítulo 21, os novos céus e a nova terra. Novas pessoas, sem morte, sem doença, sem enfermidade. Versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, novas pessoas, tudo novo, né? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quer dizer, aquele céu e aquela terra que existia, não é que Deus vai construir uma nova terra, vai construir um novo céu, é que novas pessoas, tudo novo, tudo diferente, sem morte, sem doença, e o mar já não existe, quer dizer, aquele mar de pessoas, não é o mar nosso, como é que nós vamos viver sem água, meu irmão, hein? Como é que nós vamos viver sem água? O mar de pessoas, porque a Bíblia fala inclusive que onde tem muitas águas, significa muitas pessoas, é revelação do Apocalipse, né? Então o mar já não existe, quer dizer, aquele mundo de pessoas, né? Começar tudo do zero novamente, poucas pessoas. Quantas pessoas tinham no jardim do Éden que Deus colocou? Quantas pessoas entraram na arca de Noé? Quantas pessoas, hein? Versículo 2, e eu, João, olha só, o apóstolo João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, quer dizer, de Deus para o céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, olha só, uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, quer dizer, o templo de Deus com os homens. Olha, aquilo que eu falei no vídeo passado, pois com eles habitará, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, de angústia, de tristeza, porque a doença não existirá mais, e não haverá mais morte. Olha só, que bênção, está escrito aqui, ó. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, né? Nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. Ficou no passado todas essas coisas, morte, pranto, clamor, dor. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não é que faço novo céu ou nova terra, faço novas todas as coisas. Não um novo planeta. Consegue compreender? E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, temos que encerrar porque já estamos com meia hora aqui de vídeo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então espero que você tenha compreendido, entendido, que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, à tua mente, e que você venha ter compreensão, entendimento. Fale com Deus, ore, assista esse vídeo, assista de novo, até o Espírito Santo te dar compreensão, entendimento, para você ver como a gente aqui fala a verdade. Porque nós estamos falando de Jesus Cristo, da época dos apóstolos, de Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz para salvar você, eu e você, todos nós. Você que está assistindo esse vídeo, você que está ouvindo aí na Rádio Celestial, amém? Vamos fazer então a oração final e vamos encerrar aqui mais esse vídeo do programa Evangelho Eterno. Põe a tua mão sobre o teu coração e vamos falar com Deus, fecha os olhos. Pai querido e amado, Deus de poder e de glória, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, nosso professor, eu venho agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade. Fala conosco através desse vídeo, meu Deus, através da sua palavra, vem nos dar compreensão, entendimento. Queremos receber a vida eterna, queremos receber, meu Deus, os seus propósitos, a sua vontade em nossos corações, em nossa mente. Nos dê compreensão, entendimento e discernimento. Oro, Senhor, por todos os lares e casas, todas as famílias, homens e mulheres e crianças, negros e brancos, ricos ou pobres, de todos os povos, línguas e nações, raças, gêneros, etnias, credos religiosos, pessoas como eu, Senhor, que necessita de Ti. Sem Ti não somos nada, não somos ninguém. Eu reconheço a minha pequenez e a minha insignificância diante da Sua grandeza. Glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém? Graças a Deus, fique na paz, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.